composto aqui para a camada de input. Vamos supor que a gente tem aqui 3 features. Então aqui a gente tem x, que ele vai ser o nosso A0. Aí a gente tem aqui uma segunda camada escondida, né? E aqui ele vai ser Z1, camada Z1. Passando pela função de ativação, ele tem a saída A1. Aqui a gente vai ter os pesos. Esses pesos eles vão ser W1. E aí Z1 vai ser igual a x, que é A0, vezes W1. Consecutivamente aqui, a gente pode ter uma outra camada escondida. Vai ter a mesma coisa. Ter os pesos ali. Aqui, então, a gente vai ter W2. E aqui, a gente tem a camada Z1. Passando pela função de ativação, a gente tem Z2, perdão. Passando pela função de ativação, a gente tem A2. Então, Z2 ele vai ser igual a A1 vezes θ2. E, por último, a camada de saída. Aqui a gente vai ter os pesos, que eu vou chamar de W3. Aqui a gente vai ter Z3. Passando pela função de ativação, a gente tem A3. E Z3 vai ser igual a A2 vezes W3. Vou fazer um esquema aqui mais simples, para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui, então, eu vou ter os inputs, x, que vai ser A0, que vai ter um shape de M, N0. Aqui a gente vai ter os pesos, W1, que vão ter shape N0, N1. E aqui a gente tem a primeira camada escondida, que vai ter o somatório. Aqui a função de ativação. Aqui vai ter Z1, que vai ser igual a x, a 0 no caso, vezes θ1, W1. E aí ele vai ter shape da multiplicação, então aqui vai ter shape M, N1. Em seguida, aqui a gente tem os outros pesos. Vamos passar para a próxima camada. Então, W2, que vai ter shape N1, N2. E aqui, a segunda camada escondida. Também tem a função de ativação. Z2, que vai ser A1 vezes W2, vai ter shape M, N2. E aí, por fim, a gente tem aqui o peso W3 com shape N2, N3. E aqui a camada de saída vai ter um somatório, função de ativação. Vai ter então Z3, que vai ser igual a A2 W3. Lembrando aqui que a gente tem da saída de cada um, né? Então a gente tem o Z1, por exemplo, com a função de ativação, que aí vai resultar em A1, e aí a gente pega esse A1 e multiplica aqui pelo peso 2. Aqui a gente vai ter o Z2 passando pela função de ativação, a gente tem A2, a gente pega o A2 e multiplica pelo W3, que dá Z3 ali.
E aqui a gente vai ter também o Z3 passando pela função de ativação aqui dessa camada. E o shape, tanto do Z3 quanto do A3, ele vai ser MN3. Então é assim que funciona a rede neural. Então aqui no feed-forward, a gente vai ter feed-forward. Como é que a gente vai fazer? Então aqui o A1 ele vai ser então a função de ativação aplicada para Z1, que vai ser igual à função de ativação aplicada para A0 vezes W1. Aqui nessa segunda a gente vai ter a função de ativação aplicada em Z2, que vai ser igual à função de ativação aplicada a A1 vezes W2. E aqui por fim a gente vai ter a saída, que vai ser a função de ativação aplicada a Z3, A2 vezes W3. Isso aqui então é A1, A2 e A3. A gente vai ter a função de custo, que eu vou chamar de C, vamos supor que C aqui seja... porque C seja o MSE. Então aqui a gente vai ter a saída, que é o A3, menos Y elevado ao quadrado. Seria a função de custo. E aí o algoritmo funciona de forma semelhante ao gradiente descendente, né? Só que aí a gente vai ter que calcular os gradientes para cada uma dessas camadas. Então, aí entra a retropropagação. Então, aqui a gente vai ter a backpropagation. Então, a backpropagation ela vai funcionar de forma semelhante ao gradiente descendente. Aí, então, aqui, vamos montar aqui um diagrama para a gente saber qual variável que está influenciando em outra. Então, aqui a gente vai ter a função de custo. A função de custo que vai influenciar ela vai ser o y. Então, aqui o y e o A3. O A3, por sua vez, o que influencia ele vai ser o Z3, que vai passar pela função de ativação. Então, aqui a gente tem o Z3. E para formar o Z3, a gente tem W3 e A2. Então, aqui, W3 e A2. Para formar o A2, a gente vai ter o Z2. Para formar o Z2, o W2 e o A1. Para formar o A1, a gente tem o Z1, que aí tem o peso 1, e o A0, que é x. Então, a gente precisa aqui achar o vetor gradiente dessa camada. E aí, para achar o vetor gradiente dessa camada, da camada 3, a gente vai ter então o gradiente da camada 3 vai ser a derivada parcial da função de custo em função de W3. Isso aqui então vai ser igual a função de custo, a derivada da função de custo em A3 vezes a derivada de A3 em Z3, e aí a derivada de Z3
em W3. Um del. Isso aqui então é igual a derivada da função de custo em A3, a gente pega e deriva em A3, então vai ser 2 A3 menos Y, multiplicado pela derivada de A3 em função de Z3, então a derivada da função de ativação em Z3. E por fim, a derivada de Z3 em W3. Então, Z3 é igual a 2 vezes W3, a derivada é A2. Então, vezes A2. Isso aqui vai ter shape MN3. Vai ser o mesmo shape de A3. Multiplicado aqui por um shape de MN3. Tem o mesmo shape ali, então. E aí, então, essa multiplicação aqui, ela vai ser multiplicação direta, né? Não vai ser multiplicação matricial. Então, aí vai resultar em um shape MN3, esse termo aqui. E esse termo aqui a gente chama de delta. Aqui eu vou chamar de delta 3. Delta 3 vai ter, então, o shape MN3. Daí, a gente acha aqui, então, esse gradiente. Aqui o A2, ele vai ter aqui um shape MN2. E aí, para encontrar o gradiente ali, então, aqui mais para baixo, a gente transpõe ele e multiplica por esse, porque aí a gente vai ter o mesmo shape dos pesos. Então, a gente vai ter o mesmo shape do peso 3. Então, aqui eu vou fazer o gradiente de W3. Ele vai ser igual a 2 transposta vezes delta 3. Aqui uma multiplicação matricial, porque aqui então a gente vai ter N2M e aqui MN3, que vai resultar em um shape N2N3. Porque depois a gente vai fazer a operação de subtração, né? Vocês lembram do gradiente descendente, que a gente pega o peso e subtrai o gradiente. Então o gradiente ele tem que ser o mesmo shape do peso, né? Então aqui o gradiente em W3, N2, N3, ele tem que ser esse mesmo shape aqui do W3, né? N2, N3. Daí, então aqui a gente vai ter o gradiente em W3. Aqui a gente tem o gradiente em W2. E aí, para calcular o gradiente em W2, o mesmo processo. Então, aqui, vou fazer aqui embaixo, separar aqui, o gradiente em W2 ele vai ser igual. A gente vai fazer esse mesmo percurso. Deixa eu apagar aqui. A gente faz esse mesmo percurso. Derivada de C em A3, derivada de A3 em Z3. E aí, isso aqui já é o delta 3. Então, a gente vai ter o delta 3 vezes agora, a gente pega o Z3, deriva em função de A2. Então, del Z3, del A2, vezes del A2, del Z2, vezes del Z2, del W2. Aqui, então, a gente vai ter o delta 3, a derivada de Z3 em A2. Então, aqui a gente tem Z3, ele é formado por A2 vezes peso de 3. Se a gente deriva em função de A2, fica com
com W3. Então aqui a gente tem o peso 3 multiplicado aqui então pela função de ativação, derivada da função de ativação Z2, multiplicado pela derivada de Z2 em W2, que é a 1. Esse termo aqui a gente vai chamar de ΔH2. E aí, então, para encontrar o ΔH2, a gente vai ter aqui, isso aqui tem um shape, vou fazer um shape de uma outra cor aqui, vermelho. Ele vai ter um shape MN3. MN3, o W3, ele vai ter então um shape N2, N3, e aqui a função de ativação em Z2, shape N, N2. E aí então para multiplicar, isso aqui eu preciso transpor, então eu vou ter que então o θ2 ele vai ser igual ao θ3 multiplicado pela transposta de W3. Eu preciso transpor aqui para poder multiplicar. Isso aqui tudo vai ter um shape de MN2. E aí eu faço aqui uma multiplicação normal, sem ser matricial, da derivada da função de ativação em Z2. Vai ter um shape NN2. Isso vai resultar em um shape MN2. E aí agora então, a gente achou então aqui o gradiente W2. Então aqui a gente vai ter o ΔH3, aqui a gente calcula o ΔH2. E aqui para a última camada é a mesma coisa, né? Então a gente vai calcular aqui o gradiente W1. Ele vai ser igual, a gente segue esse mesmo caminho. Aqui a gente vai ter então, até aqui, ó, a gente tem o θ2, né? O ΔH2. Então vai ser o ΔH2, apagar aqui. Aí a gente vai ter então derivada de Z2 a 1 vezes a derivada de A1 Z1 vezes a derivada de Z1 W1. Vai ser igual a ΔH2, a derivada de Z2 a 1 vai ser W2, a derivada de A1 Z1 é a derivada da função de ativação em Z1, e a derivada de Z1 W1 é a 0, que é o input. Aqui a gente tem o ΔH1, que então vai ser... Então, ΔH1 aqui vai ser igual ao ΔH2 vezes a transposta de W2, multiplicação normal da função de ativação Z1. Então aqui a gente tem o shape MN2, aqui N2, N1, e aqui M, N1.
que resulta em um shape MN1. Então, e aqui a gente vai ter o gradiente em W1 e o delta 1. E aí, para fazer a atualização, é aquela mesma coisa, né? Então, antes, né? Então, por exemplo, aqui a gente calculou o gradiente de W3. A gente calculou o gradiente de W3 e a gente faz a atualização dos pesos, peso 3. Então, W3 vai ser igual a W3 menos a learning rate vezes o gradiente W3. Aí a gente calcula, utilizando esse valor aqui de W3, o gradiente de W2 e atualiza os pesos, né? Então, W2 vai ser igual a W2 menos learning rate, delta 2. Calculado W2, a gente vai lá e calcula o gradiente W1 e atualiza W1. Bom, então esse é o algoritmo de backpropagation. E no próximo vídeo, então, a gente vai implementar esse código aqui. Beleza? Então, até lá.